Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. No programa de hoje a gente vai falar sobre pessoas que passam por uma situação muito delicada, mas que infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina. A gente vai falar sobre amputação, como é que ela acontece, quais as doenças são mais prevalecentes desse caso de situação e a gente vai conversar com o ortopedista do Hospital Felício Roxo sobre os tipos, os riscos e o tratamento dessas pessoas. Já no segundo bloco a gente fala sobre as fases de reabilitação, período muito importante, onde a ciência dá passos largos para levar uma vida com mais qualidade, para entregar uma vida com mais qualidade para essas pessoas que passam por esse trauma. Enfim, está começando o nosso programa agora. Muito bem, vamos começar o programa de hoje. A gente está aqui com o ortopedista, doutor Gustavo Valdolato. Bem-vindo, doutor. Doutor é professor e mestre da Faculdade de Ciências Médicas e é também ortopedista do Felício Roxo. Alegria recebê-lo aqui, doutor. Tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Uma alegria também receber um representante da queridíssima cidade de Pirapora, ali, banhada pelo Rio São Francisco. Tem uma praia lá legal, né? Se a gente pode chamar que lá é a praia de Minas Gerais, né? Nós temos uma areia muito grande lá, assim, que o pessoal joga até beach tênis, futebol, tem futebol de areia. Que bacana. E lá tem as gaiolas também, né? Ou elas passam por lá? Passam também por lá, tem o vapor Benjamin de Guimarães, né? O único vapor ainda em funcionamento do mundo. Carrancas. É maravilhoso. É isso mesmo, tem muita cultura. Bem. Então, vamos falar sobre essa situação. A gente chegou aqui, a gente estava conversando e eu perguntei, doutor, é muito mais comum do que a gente pensa essa situação de amputação? A gente pensa como algo tão extremo, tão distante da realidade, mas para o senhor, um ortopedista que lida com isso, o quadro é diferente. É verdade, Fernando. A gente tem que olhar primeiro a amputação pelos seus tipos, quais são as causas dela, né? Vamos voltar um pouco como que veio essa amputação, né? A amputação é um dos primeiros procedimentos cirúrgicos, a gente olhar na época antiga, né? Antes era como uma forma de castigo, né? Faria uma amputação para aquele indivíduo ficar isolado da sociedade. Muitas vezes em guerras, em confrontos pessoais, também tinham amputações traumáticas. Hoje não. Hoje a gente encara uma amputação não como uma mutilação, mas sim como uma cirurgia transformadora. Aquele indivíduo muitas vezes vai sair de uma condição onde ele tem um membro não funcional, ou ele tem uma patologia que necessita retirar aquele membro para ele voltar à sua atividade, transformando a sua vida de deficiente ou sua vida de dependente daquele membro não funcional para uma vida transformada e normal, assim. Então é muito frequente. Agora, e quais são as causas mais frequentes? Eu ia chutar acidente de moto. Realmente, Fernanda, se a gente for olhar as causas, acidente de moto estão entre as principais. Então vamos elencar basicamente três. Bicicleta também? Bicicleta hoje, nós estamos numa febre, mas de bicicleta dão traumas de menor energia, com amputações traumáticas que são mais difíceis, você precisa de uma energia maior para acontecer. Mas se a gente olhar três causas principais, nós temos em terceiro lugar as doenças oncológicas, né? Se a gente for olhar os tumores ósseos, tumores de partes moles como músculos, tendões, tumores de pele, que onde você tem que fazer um tratamento curativo, muitas vezes você precisa ressecar todo aquele tumor com uma margem livre. O que é uma margem livre? É retirar o tecido sadio para não ser contaminado por aquele tumor. Então, uma amputação é um tratamento para isso. Bem como as doenças congênitas, aqueles bebês que nascem com perda de membro, ausência de algum membro, você precisa fazer uma amputação para poder devolver a função também ao paciente, protetizando, né? Agora, como segunda grande causa, aí entre os traumas. Os traumas hoje é uma epidemia, a questão dos acidentes motociclísticos, principalmente, eu não respeito as leis de trânsito, a falta de prudência dentro principalmente agora aqui na nossa metrópole, né, em Belo Horizonte. Isso a gente vê com muita frequência, principalmente em ambiente de pronto atendimento no SUS, por exemplo, onde esses pacientes são principalmente atendidos. Então, o trauma entra como segunda causa, seja na amputação traumática no momento mesmo do acidente ou decorrer do tratamento. Perda de osso, né, perda de tecido mole, sequelas daquela lesão, levando à amputação posteriormente. E a primeira e grande causa, que é, sem sombra de dúvidas, mais da metade, 80% das causas de amputação, são as vasculopatias periféricas, isso encabeçado mais pelo diabetes. Diabetes e tabagismo, mas mais pelo diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa, é uma doença perigosa, metabólica, que atinge os vasos.
ela se deve porque a glicose ela não consegue atravessar e ir para os tecidos, porque a gente não tem a insulina, né? O paciente diabético não tem a insulina que carrega essa glicose. E essa glicose constantemente aumentada nos vasos leva a uma irritação periférica, uma neuropatia periférica, e esse paciente começa a ter um pé insensível, né? Uma dormência. E a gente sabe que a dor é o nosso principal mecanismo de defesa. E esse paciente, sem essa sensibilidade, por exemplo, a gente utilizar um sapato apertado o dia inteiro, você vai chegar em casa com muita dor e bolha. O paciente portador de diabetes avançada e descontrolada, ele não tem essa sensação. Então ele pode pisar num prego, ele pode cortar o pé, e isso ali ser a primeira porta de entrada para a bactéria. Começa a ter uma infecção naquela região, uma infecção óssea, e aquele pé, aquele membro começa a não ser mais viável. E aí a principal causa de amputação hoje é o diabetes. Impressionante isso, né? Porque o diabetes, a gente sempre fala aqui, vários programas dedicados a esse tema, a esse assunto. O diabetes, ele literalmente ataca o nosso organismo da cabeça aos pés, né, doutor? Exatamente. Uma doença silenciosa e evitável, né? Evitável. Na maior parte das vezes. Evitável. E esse paciente que muitas vezes já está com esse grau avançado de insensibilidade nos membros, ele já tem certa retinopatia diabética, atacando outros órgãos. Então já é um paciente que não enxerga muito bem, que não tem uma deambulação muito boa. Daí a expressão é da cabeça aos pés, literalmente, porque tem também vários episódios aí no sistema, de todo o funcionamento do organismo. Ele né? não tem uma vascularização adequada, então ele não consegue levar oxigenação adequada para o membro começa a ficar com hipoxemia ele não consegue combater a infecção, ele não consegue combater a inflamação, então é uma cadeia que vai... Por isso que ciclo existe vicioso. a recomendação para que os diabéticos usem meias brancas, né? Na maior parte das vezes, isso faz sentido? Faz total sentido, porque se a gente estiver olhando para o paciente né, que tem uma insensibilidade no pé, uma diminuição da sensibilidade, ele deve estar constantemente avaliando o seu pé, pelo menos 2 vezes ao dia. E quando você mesmo falou sobre a meia branca, principalmente de algodão, a algodão ela absorve a umidade é responsável por levar a maceração né, da pele, né, que fica úmida ali, isso pode ser uma porta de entrada também para a bactéria. Então, assim, visualizar os pés com frequência, andar sempre calçado, mesmo em praias, mesmo em piscinas, não andar nunca descalço, ter o calçado mais largo, né, a câmara anterior, ou seja, a parte anterior do calçado mais largo, sempre um número um pouco maior, porque o paciente ele tende a pegar um número um pouco menor para ter aquela sensação né, que ele tinha antes de completude né, do pé, porque ele não tem mais essa sensibilidade. Então, um calçado mais largo, utilizar espelhos para poder olhar o solado do pé, que muitas vezes eles não têm a condição de fazer aquela flexibilidade para olhar com frequência, manter as unhas sempre aparadas para não ter infecção próxima ali na região ungueal. Então tem um grande cuidado com o pé, porque ali é a primeira porta que pode levar esse paciente a perder o membro. E quando a gente fala de amputação, o senhor fez aí uma análise né, do que era amputação nos primórdios da nossa civilização, mas hoje também a gente pode falar de níveis de amputação que há alguns poucos anos atrás eles eram diferentes, estamos evoluindo com relação a isso? Sim, se a gente começar a olhar os primeiros procedimentos cirúrgicos, não era tão asséptico, né? Então você faria a cauterização por um óleo quente, né? Faria aquele óleo quente para poder parar de sangrar. Né? Isso e a dor? Muito cruento, uma dor absurda. Óleo quente, doutor, doeu aqui só de falar. Isso lá em 1850, quando começou. Agora, com o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas e já o pensamento para devolver esse paciente a sua função para protetização, então nós temos amputações que elas podem ser, isso de cada indicação, né? Dependendo de cada nível que você vai utilizar, as desarticulações, onde você, nas articulações, nas juntas, por exemplo, no joelho, você pode desarticular o joelho, mantendo ali o quadro muscular, a patela, o fêmur, ou você pode fazer amputações no meio do osso, que são as chamadas trans. Pode ser transtibial, que é no meio da canela, transfemoral. Isso depende de caso a caso. Mas as técnicas evoluíram no sentido de você manter, é importante manter o coxim, né, o coto, que é o remanescente do que ficou, bem acolchoado para poder estar pronto para a protetização. E aí a gente entra numa seara de tecnologia muito avançada, né? Se a gente olhar em protetização, em questão das próteses, aí é igual a gente tinha conversado, é igual o carro. Você pode comprar o seu carro 1.0 popular, andar super bem aí pela cidade, mas você não vai conseguir competir ou ter um nível de eficiência desses paralímpicos, por exemplo,
como se tivesse uma Ferrari. Então nós temos próteses hoje de alguns milhares de reais até milhão, passando de milhão de reais. Que entregam uma tecnologia muito grande. Mas ainda falta o avanço chegar nos membros superiores? Sim, ainda é precário, porque se a gente observar, a mão, principalmente, ela tem uma função muito delicada. Essa função de pinça, ela é muito delicada e difícil de você reproduzir isso de maneira mecânica e elétrica. Existem já fora do país alguns que já conseguem desenvolver, mas essa habilidade manual, essa destreza ainda é muito difícil de você reproduzir. Agora, com relação aos casos de câncer que o senhor falou, que está aí no segundo lugar, né? Terceiro lugar. Terceiro lugar, né? Quais são os tipos mais comuns? Como é que isso afeta com relação às crianças? Existe uma temática mais delicada para se tratar do assunto? A amputação em si é um assunto muito delicado, é um assunto tratado de maneira multiprofissional. Então não é só o ortopedista ou até o cirurgião vascular, no caso, que trata. A gente tem que ter uma equipe com psicólogos, dependendo, oncologistas, no caso do câncer, né, cirurgião oncológico, porque é uma cirurgia ainda, principalmente para a criança, ela não deve se sentir excluída do ambiente, do meio. Então a gente deve sempre integrar isso. Então assim, ele é tratado desde antes, quando uma cirurgia letiva, né, sem seus traumas, as amputações traumáticas, ele é tratado muito antes, para esse indivíduo entender o processo, por que está sendo indicada essa amputação, como que ele pode visualizar ele posteriormente numa vida plena e funcional e de atividade esportiva também. E hoje a mídia social ajuda muito, tem muitos influenciadores que têm um membro amputado, que vivem normalmente, que têm as suas atividades normais, tem milhões de seguidores, né? A Paola Antonini, por exemplo, é uma delas, mineira, que teve um acidente e também teve um membro amputado, e hoje é uma influência muito importante e engajada nessa divulgação dessa patologia, desse procedimento cirúrgico. Né? Existe todo um cuidado, né, da valorização, do orgulho, né, de pessoas que carregam essa bandeira. Né? Exatamente. E assim, nós latino-americanos, nós somos muito apegados. Acho que nós somos mais emocionais, mais sentimentais. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, eles são muito mais diretos, aceitam muito mais fácil. Eles aceitam no sentido assim, quanto tempo que eu vou demorar, meu membro vai ficar viável, meu membro vai ficar funcional, eu vou ter alguma limitação, vou ter que carregar aquele membro, mesmo tendo ele com alguma limitação. Então eles aceitam muito mais fácil a amputação para poder voltar o mais rápido, voltar com a plenitude melhor. Nós, latino-americanos, somos mais agarrados, é mais difícil a gente aceitar isso. E aí o senhor falou, né? Vou ter que ficar levando aquele membro ali de uma forma pouco funcional, sendo que existe uma opção de uma funcionalidade ali que a tecnologia me entrega, né? Imagina você ter uma perna ou um tornozelo, um pé, que você tem que usar uma bengala, uma muleta para o resto da sua vida, sendo que você poderia ter uma alternativa de correr. Né? Então, assim, é muito diferente. Né? Por isso é o trabalho multifuncional, então, né? Porque, claro, nós estamos aí excluindo as situações de trauma, que aí, né, é outro da assunto, alçada, né? Exatamente. Mas nesse caso é uma conversa, é uma evolução, né, doutor? Sim. E é muito difícil um paciente que optou por esse procedimento, ele se arrepender. Muitas vezes ele volta assim, por que eu não fiz isso antes? Porque muitos são recorrentes a trauma, mas não ao trauma, a amputação traumática no momento, mas aquele paciente que teve uma infecção na perna pela fratura exposta, que teve que fazer 5, 7 procedimentos, que o osso não consolidou, que a pele está ruim, teve que fazer retalho, e a perna ainda continua dando problema, ele fica internado durante meses, tomando antibiótico, é um paciente jovem que está fora de sua atividade, fora da família, sem ver os filhos. Então ele fala assim, se eu tivesse resolvido isso antes, por que eu não fiz isso antes? Então é muito difícil você ver um paciente que optou pela amputação, ele fala assim, eu estou arrependido. Praticamente não existe. Assim, eu desconheço, né, assim, quando você tem uma boa indicação, né. E assim, a gente caminha também para a evolução não só da amputação, mas, por exemplo, tem alguns tipos antigos de platina que eram colocados na perna e deixava a perna completamente imóvel e o caso da amputação hoje seria muito mais indicado, né, doutor? Assim, a medicina, a ortopedia e os materiais ortopédicos avançaram muito. Muitos tratamentos cirúrgicos que seriam com amputação alguns anos atrás, hoje a gente consegue devolver a função perfeitamente, até utilizando próteses, né?
próteses internas, né? Não no sentido dessas próteses para amputação, artroplastias que a gente chama, que é substituir a articulação. Às vezes a articulação está destruída, o paciente não consegue mais andar porque tem dor. Você pode substituir internamente e ele voltar a ter a função. É um outro quesito. É muito comum com os idosos que fraturam a cabeça do fêmur, né? Exatamente. A fratura da cabeça do fêmur, a fratura do colo do fêmur, ele leva a uma lesão vascular e a cabeça morre. Então não tem como ela consolidar, ou seja, não tem como o osso colar, né? Não consolidando, ele não tem mais a função, ele não consegue desempenhar a função dele. Então você substitui por uma prótese, mas uma prótese interna. E é um resultado fantástico em idosos, né, com idade avançada, né, doutor? Ele já anda no mesmo dia, fazendo uma cirurgia de manhã, no final do dia está com a fisioterapia, já começando a deambular, está podendo ter alta no dia seguinte. Sobre a evolução das próteses, né, da perna, estou falando de perna porque a gente já viu aqui que com relação aos membros superiores, ainda vamos caminhar, né? Está muito caro ainda, né? Já é caro, mas está muito caro ainda, né? Por causa da função fina das mãos. É muito difícil. Quando a gente substitui um membro inferior, você está fazendo meio que ele estático, um movimento mais íngreme, um movimento de dobradiça. É mais fácil você reproduzir isso de uma maneira mais eficiente, né? E, assim, o avanço é para mandar inteligência de movimento para esses membros, né? Exatamente, tipo, uma eletroestimulação. Uma eletroestimulação é muito interessante pensar que essa mão, ela é artificial, eu vou conseguir mover os dedos com o meu pensamento? Exatamente, por terminações nervosas, por eletroestimulação. Vamos chegar nisso? Com certeza, já tem algumas próteses nesse sentido. Porque o pé está ali, ele usa naquele movimento que é quase orgânico, né, doutor? Exatamente, é um movimento básico para você desempenhar suas funções, né? Não tem um movimento fino, né? Os médicos que trabalham com pesquisa científica sempre dizem que quanto mais a produção aumenta, exponencialmente também o preço vai caindo, né? Exatamente. É preciso desenvolver novos produtos, é preciso avançar mais para que o preço não seja proibitivo. Exatamente. Né? A gente costuma, né, superestimar demais o que vai ocorrer no ano seguinte e subestimar demais nos próximos 10 anos. Então, tudo que a gente pensa que vai ser daqui 10 anos, a gente vai ter avançado muito mais. Então, isso é fato. E como é que está? Minas Gerais tem algum tipo de algum trabalho específico nesse campo? A gente manda muito bem na época, aliás, o próprio Felício Roxo com relação aos transplantes, Sim. né? Nós temos níveis de excelência em várias áreas médicas. Sim. Com relação a esse avanço de prótese e amputação, estamos bem classificados no Brasil? Sim, pegando como base o Hospital Felício Roxo, tem um centro de feridas que é junto com uma equipe multiprofissional, né, que tem nossos colegas cirurgiões de pé e tornozelo que cuidam do pé diabético junto com os vasculares, o psicólogo, o fisioterapeuta. Aí entra os campos externos onde tem as próteses, né, que são os protesistas, os fisiatras e os fisioterapeutas que levam esse paciente já no pós-operatório e já começar a ter essa adaptação à prótese, né? E, doutor, quando acontece aquela amputação de emergência, né, no caso de trauma, no caso dos acidentes de moto, muito se diz que o paciente fica sentindo a dor no membro. Isso é lenda ou é mito? Não, assim... Ou é verdade? A dor fantasma, né, conhecida como dor fantasma, a maioria dos pacientes vão ter algum tipo de sensibilidade. Lembrando, que nós temos os nervos, eles vão para a região toda periférica. Se a gente faz uma secção no nervo, como se fosse um fio desencapado, a gente vai ter algum sintoma ali de uma dormência, uma sensibilidade, mas costuma ser no início e passageira. Alguns desenvolvem dor, que pode ser por neuromas, às vezes o coxinho coto ele gera um edema muito grande que comprime aquele nervo, ou tem algum trauma ali relacionado à tração daquele nervo, mas isso é passageiro. Mas no início é muito difícil você ter posterior. Ah, tá. Mas não é aquilo assim, não é exatamente assim. A pessoa amputou a perna e aí passa a ter dor na perna que não existe mais. Exatamente na área amputada. Isso não é exatamente assim. Não, ele pode sentir como se fosse uma coceira no pé. Porque o que cérebro não existe mais. Isso, o cérebro ainda não entendeu que aquilo não se adaptou ainda. Então existem algumas medicações que auxiliam nisso. Entendeu? Tem sintomas de parestesia, né, que é essas dormências, às vezes uma coceira e às vezes até dor. A gente está falando sobre amputação aqui, estamos falando que existe um trabalho muito ligado também à parte mental, né, para entender o que está acontecendo ali com a amputação que está prestes a acontecer. Mas quando é de uma hora para outra, esse trabalho multidisciplinar também acaba sendo tão importante ou mais ainda, né, doutor?
porque esse paciente ainda não deu tempo dele sentir a sua deficiência. É um paciente como nós, estamos aqui 100% fisiologicamente bem, inteiros, e sofremos um acidente repentino e de repente estamos sem um membro. Então o choque é muito grande. Então esse trabalho é ainda mais complicado ainda, né? Porque é por um trauma, é uma amputação traumática, esse paciente até ele se adaptar vem bem mais difícil, porque você não tem ainda o termo para ele poder consentir, ele não consentiu com aquilo, não teve jeito, foi para a vida dele. Sim. Então, é diferente quando é eletivamente, que a gente chama, que é um paciente ele é preparado antes para esse procedimento. Nesse caso, existe também uma certa revolta com relação a isso? Sim, então tem que ser bem documentado, tem que ser bem indicado, mais de um profissional, geralmente 3 profissionais médicos têm que estar presentes, sendo de pelo menos 2 áreas. Se tiver um acompanhante, ele consentindo sobre isso também, para poder evitar qualquer questionamento ou qualquer ruído de informação depois. Né? Às vezes, o trauma não exige assim, uma conversa, não permite uma conversa com o paciente, porque ele está na situação, ele tem que ficar sedado, em coma, induzido. Quem tem que decidir é o familiar. Às vezes nem o familiar tem a condição de exigir, porque ainda não chegou no momento do acidente, né? Então, por isso que tem que ter uma equipe de multiprofissionais e uma equipe médica maior para poder conduzir isso aí também. Tem que ter várias outras opiniões. Exatamente. Né? E a gente tem alguns critérios, alguns quesitos, alguns índices que indicam que se aquele membro vai ser pérvio, se aquele membro vai ser funcional para fazer esse de salvamento ou não. É uma situação delicada para o médico, né, doutor? E aí dá essa informação para a família e depois o tratamento do paciente. A boa notícia é que existem hoje muitas formas, né, de avanço com relação a todos esses membros, né, a cada parte, né, dos membros superiores, com mais quantidade, inferiores ainda com menos, mas existe muito avanço nisso tudo, né? O membro inferior ele avança muito porque hoje a gente utiliza a prótese, elas não são todas iguais. Você não vai comprar uma prótese de Fórmula 1 para um paciente que vai trabalhar no dia a dia normal. Depende do tipo de atividade física que ele vai fazer. Ele é um corredor, você tem uma prótese específica para isso. Ele é um paciente que quer uma questão mais estética, existe uma prótese específica para isso. Então depende da função. Executivo, né? É uma pessoa, uma vida social mais intensa, também pode ser. Para que ele vai querer uma Fórmula 1? Ele pode ter ali um carro alemão ali com ele, tranquilo, entendeu? Então assim, depende da função do paciente. E depende se esse paciente vai ser elegível ou não à prótese também, porque a gente classifica o próprio paciente ao grau de funcionalidade dele. Por exemplo, a gente classifica em CAS, né? K1, 2, 3, 4. Um paciente idoso, que tem uma acuidade visual, né, tem um certo nível de cegueira, ele tem uma baixa capacidade muscular, ele foi feita uma amputação. Esse paciente vai conseguir se reabilitar ficando em pé com a prótese, sendo que quando você faz uma amputação mais alta, você precisa de uma musculatura muito boa para poder fazer esse movimento. Que o paciente já não tem. Que o paciente já não tem. Então, isso tudo é avaliado, né? Nem todo paciente que é amputado, sofre esse procedimento cirúrgico, ele vai ser elegível a uma prótese também. Sim, claro, cada caso continua sendo um caso. Por outro lado, temos o corredor sul-africano que participou de uma prova com corredores normais. Exatamente, né? Porque a vida dele é normal. Com as 2 pernas amputadas. Porque a vida dele é normal, é impressionante. Infelizmente ele acabou cometendo um crime, a carreira de atleta foi interrompida, mas ele ia lutar muito ali para essa integração, né? Exatamente, isso é muito importante, né? Porque hoje a gente fala cada vez mais nessas quebras de tabus, de preconceito, na integração social de todos, não faz nenhum sentido, né, essa exclusão social por causa disso. Claro, e fazer um programa como esse que a gente está fazendo não deixa de ser uma forma de falar sobre isso. Doutor, muito obrigado. O professor Gustavo Valdolato, representante de Pirapora, da nação cruzeirense do Alto São Francisco. De volta à Série A, né? De volta à Série A. Valeu, doutor. Muito obrigado. Um grande abraço a todos lá no nosso querido Felício Roxo. Valeu. Obrigado a todos. Boa tarde. A gente vai fazer um rápido intervalo, depois a gente volta falando agora sobre a reabilitação, o que há de novo nessa área, e as notícias também são boas. Até daqui a pouco.